Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e confesso que estou muito feliz hoje, irmãos, porque o que Deus me entregou aqui é uma palavra muito forte, vai falar muito com você. Eu não sei você, mas eu sou muito sonhador. Eu acredito que você também é. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem sonhos tão altos, tão grandes, e a gente vai olhando para a realidade da nossa vida, aí a gente vai diminuindo aquele sonho, sabe? A gente começa a encaixar o sonho naquilo que a nossa mente é capaz de sonhar, naquilo que a nossa mente é capaz de pensar que é possível de acontecer. Então, eu vou te mostrar hoje que Deus, Ele quer colocar sonhos no seu coração, só que a diferença é que quando Deus te dá um sonho, aquilo é totalmente possível de concretizar porque não está limitado ao nosso poder, à nossa força, à nossa inteligência, mas está limitado ao poder infinito do nosso Deus. Amém? Sabe quando você tem aquele sonho de ter um carro melhor, uma casa melhor, mas parece que aquilo nunca chega, porque você olha para o saldo na conta do banco e você chega à conclusão óbvia, né? É impossível chegar naquele ponto que você deseja. Mas, irmãos, eu quero falar aqui sobre sonhos de uma maneira que você nunca pensou nisso, porque talvez você ache que os seus sonhos são somente seus, ou você acha que Deus não está interessado em coisas tão pequenas assim. Afinal de contas, Deus, Ele vai se preocupar com a salvação das pessoas, e eu concordo com isso. Mas Deus também, Ele está interessado nos nossos sonhos. Mas eu quero muito que você fique comigo até o fim, porque eu vou trazer um ponto de vista que você nunca tinha pensado. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá no Salmo 37, o versículo 4, que quando nós temos o prazer nas coisas do alto, nas coisas de Deus, Ele então concede os desejos do nosso coração. Ou seja, quando você busca o Senhor em primeiro lugar, aí Ele tem prazer em fazer a tua vontade também. Ele tem prazer em realizar o seu sonho. E eu vou trazer aqui um ensinamento sobre José, que eu acredito que você não tinha pensado nisso. Inclusive, enquanto eu vou lendo a Bíblia, irmãos, eu vou pedindo para Deus abrir os olhos do meu entendimento. Eu não sei se você já fez essa oração, mas toda vez que você ler a palavra, peça para Deus te revelar coisas que você ainda não viu. Sabe, aquilo que está fora do comum, fora do óbvio. E Deus, certamente, Ele vai te revelar coisas profundas, porque a palavra de Deus é comparada a um tesouro. E para encontrar essas preciosidades, você tem que cavar mais fundo, entende? Não é simplesmente ler a Bíblia, mas é você pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo. E enquanto eu li aqui, irmãos, a história de José, olha, Deus me trouxe uma revelação tão interessante. Eu quero muito que você aprenda comigo hoje e eu quero já fazer um convite a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, porque todo dia eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá bom? Então já clique aí no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá bom? Glória a Deus, vamos lá então. Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo um versículo que para mim é um dos versículos mais lindos e poderosos de toda a Bíblia. Está lá em Efésios capítulo 3, o versículo 20. Diz assim, ó: toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Aleluia. Irmãos, eu gosto muito disso aqui porque fala do poder infinito de Deus. E o interessante é que quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Mas quando Paulo escreveu esse versículo, ele não estava de férias, ele não estava num resort de luxo, ele não estava vivendo uma vida perfeita como a gente imagina, sabe? Na verdade, ele estava preso, provavelmente em Roma, e ele devia estar acorrentado, deveria estar com frio, num lugar que aos olhos humanos parece que não tem nenhuma saída, entende? Ele só via correntes, paredes, mas os olhos espirituais de Paulo, eles viram um poder que é infinitamente maior. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque Paulo não disse que o poder de Deus é um pouquinho a mais do que o nosso, ele não disse que o poder de Deus é dobrado, não. Ele disse que é infinitamente mais do que tudo que você tem coragem de pedir em oração, do que toda a sua capacidade de pensar. Olha que interessante, irmãos, olha que profundo. Pense em uma coisa muito forte, muito grandiosa que poderia acontecer com você. Vamos lá, eu vou te dar aí 5 segundos. Tente imaginar aí como seria o futuro dos seus sonhos. Como que seria talvez o seu ministério, o seu casamento, talvez até um bem material, certo? Não é pecado você sonhar com uma coisa material, mas eu gostaria que você pensasse muito grande aí.
E se eu te dissesse que o poder de Deus é infinitamente maior do que tudo isso? Deus pode fazer muito além do que tudo aquilo que você pensou ou até mesmo já pediu em oração. Pense, por exemplo, irmãos, no poder que ressuscitou Jesus de Nazaré. Irmãos, quando o corpo de Jesus estava morto ali na sepultura, Deus fez com que aquele corpo se tornasse um corpo glorificado. Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Pense também no poder de Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo poder que atua aí dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Amém? E por isso eu senti no meu coração hoje de falar sobre isso, porque muitas vezes nós ficamos tão limitados às nossas circunstâncias. Talvez você está me ouvindo aqui de um lugar que é considerado muito pobre, um lugar que é considerado simples, rodeado de casas simples. Irmãos, eu não estou dizendo de forma alguma aqui que Deus ele vai enriquecer todos os seus filhos, porque se fosse assim não haveriam cristãos que têm dificuldade em ganhar dinheiro, não haveriam pessoas pobres, sendo que o próprio Jesus disse que as pessoas simples e pobres, elas sempre estarão aqui conosco, porque nós vivemos em um mundo injusto, concorda, irmãos? Esse sistema do mundo parece que nos escraviza, parece que a gente nunca consegue usufruir daquilo que a gente trabalha tanto, para conquistar. Esses dias, irmãos, eu vi uma entrevista de uma gari, e essa mulher já idosa, ela foi entrevistada, e a entrevistadora perguntou para ela qual era o seu maior sonho. E ela falou: olha, o meu maior sonho era poder ficar mais tempo em casa com os meus netos, com os meus filhos, porque eu trabalho praticamente o mês todo, eu só tenho 2 dias de férias. Irmãos, aquilo partiu meu coração, porque realmente é muito difícil viver nesse mundo. Todos nós precisamos trabalhar bastante, parece que o sustento quase nunca vem, porque é a conta de pagar o aluguel, de pagar a comida, parece que não sobra o dinheiro para a maioria das pessoas, não é verdade? E é por isso que eu senti no meu coração hoje de falar sobre sonhos com vocês, porque eu acredito que o maior arrependimento no final da vida de uma pessoa é não ter sonhado mais alto. E agora eu não estou falando aqui sobre sonhar os seus próprios sonhos egoístas, mas eu estou falando sobre sonhar os sonhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a sua visão precisa ser ousada o suficiente para você se alinhar a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e é uma obra grande, amém? Você toma posse disso, você crê nisso, que Deus pode fazer uma obra grandiosa em você e através de você? Então nós vamos analisar aqui agora a história de José. Irmãos, todo mundo se lembra que José era um sonhador, ok? Mas eu não sei se você se lembra que Deus deu para ele 2 sonhos. Deus não deu apenas um sonho para ele. E é aqui que está uma chave poderosa que pouca gente percebe. O primeiro sonho que José teve era um sonho terreno. A Bíblia conta que ele sonhou que estava no campo e os feixes de trigo dos seus irmãos se curvaram diante do feixe dele. E isso aqui fala de autoridade, fala de governo, fala de provisão, ou seja, de bênçãos aqui na terra. Irmãos, eu creio com todo o meu coração que Deus ele quer te dar muito sucesso no seu trabalho, na sua família, nas suas finanças. Deus ele quer te honrar. Mas se a gente parar por aí, a gente perde a parte mais importante, porque o segundo sonho de José era um sonho celestial. A Bíblia conta que ele viu o sol, ele viu a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Isso aqui, irmãos, não era mais sobre trigo, sobre colheita, era sobre um propósito eterno, era sobre a preservação de um povo, o povo de Israel, a linhagem do qual viria Jesus, o Messias, entende? Então, esse sonho era o complemento do primeiro, era um sonho de salvação que alcançaria não só os seus irmãos, mas o mundo todo. Porque quando Deus fez a promessa lá para Abraão, lembra? Deus falou que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, o plano de Deus para a salvação não se limitava somente à nação de Israel, mas Deus queria que todo mundo pudesse ser salvo, graças a Jesus que veio a este mundo. E a Bíblia diz que quando Jesus veio a essa terra, os seus irmãos, ou seja, o povo de Israel rejeitou Jesus, eles não acreditaram nele, e por causa disso a salvação se estendeu para todos os povos. E agora todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus é salvo. Amém? Olha que coisa linda, né, irmãos? Então Deus deu para José um sonho maravilhoso, aliás, 2 sonhos.
E o primeiro sonho era sobre a posição que ele teria, ou seja, os seus irmãos um dia dependeriam dele, porque a Bíblia depois vai contar que veio uma forte seca sobre toda a terra, inclusive sobre a terra de Canaã, que é onde a família de José morava. E como José foi vendido como escravo e foi morar no Egito, lá Deus fez ele se tornar governador e ele então pôde salvar a sua família da fome. Mas o segundo sonho era sobre o propósito eterno que Deus tinha por trás de tudo aquilo que aconteceu. Irmãos, muitos de nós corremos atrás só do primeiro sonho, não é verdade? A gente fica buscando o cargo de gerente, a gente fica sonhando em ganhar mais dinheiro, em ser promovido no trabalho, em ter um diploma na parede ou até mesmo a casa própria. Mas Deus está dizendo aqui para cada um de nós, irmãos, meu filho, eu quero te dar tudo isso, mas eu quero que você entenda o porquê eu posso te dar tudo isso. Não é para o seu ego, é para o meu reino. Amém? Então, irmãos, se nós buscarmos somente esse primeiro sonho, o sonho material, o sonho de ter um casamento feliz também, coisas assim dessa terra, sabe? Nós teremos apenas a metade do sonho. Teremos o sonho do trigo, assim como aconteceu com José. Mas se você quiser o sonho completo, o sonho de Deus, aí você tem que buscar o sonho celestial. Ou seja, você tem que buscar primeiramente o reino de Deus, você tem que se alinhar com o propósito do Senhor e aí, como consequência, a Bíblia diz que todas as outras coisas, ou seja, as coisas terrenas, serão acrescentadas. E talvez você esteja pensando aí, pastor, eu não tenho coragem de sonhar muito alto porque parece que eu sou ganancioso, parece que eu estou querendo uma coisa maior do que Deus pode me dar. Irmãos, eu sei que essa é uma dúvida que muita gente tem, porque muitas vezes a gente acha que se a gente tiver muito dinheiro, se a gente conquistar muitas coisas, o nosso coração pode se desviar. Por isso eu vou te mostrar aqui agora a diferença entre o sonho de Deus e a ambição própria, aquela ambição da nossa carne. Irmãos, a diferença sabe qual é? É o propósito, porque o sonho que você tem por si mesmo, ele acaba em você. É para o seu conforto, é para a sua glória, é para o seu status. Mas o sonho de Deus para a sua vida, mesmo que inclua bênçãos materiais, mesmo que tenham bênçãos aqui nessa terra, ele sempre vai apontar para Deus, sempre vai glorificar ao Senhor e principalmente vai abençoar outras pessoas também. Amém? Quando Deus mostrou no sonho que José seria aquele que estaria no centro e a sua família estaria em volta, servindo a ele, na verdade não era para José se sentir superior. Era Deus mostrando que iria usar a vida dele para salvar a sua família da fome e garantir o futuro do povo de Deus. Então, a sua bênção nunca é sobre você. Guarde isso que eu estou te falando. É sobre as vidas que Deus quer alcançar através de você. Aleluia? Tá entendendo essa mensagem? Então nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero falar só mais um pouquinho de José e depois eu vou te dar um outro exemplo aqui muito interessante. Talvez você esteja pensando também que na vida de José tudo foi fácil. Mas irmãos, ele ficou 13 anos, não foram 13 semanas, não foram 13 dias. Ele ficou 13 anos se sentindo injustiçado, no meio de um povo que não era o seu povo, não era a sua família, tudo porque os seus irmãos tiveram raiva dele, tiveram inveja. Então ele foi lançado no poço, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi preso injustamente, ou seja, tudo na vida dele parecia que estava dando errado. Na verdade, Deus estava empurrando ele para o propósito que ele tinha lá na frente, entende? Então aqueles anos de silêncio, na verdade, não era um castigo, era uma preparação. E se você, por exemplo, está aqui me ouvindo e você tem um sonho de encontrar a pessoa certa, eu quero te dizer que a sua missão não é ficar caçando uma pessoa, não é ficar em busca de alguém, é você primeiramente se tornar a pessoa certa. Eu não estou dizendo que você não deve ir atrás dos seus sonhos, mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas estão vazias, elas demonstram muita carência, elas ficam mendigando amor, não é verdade? Porque primeiro ela não buscou se completar na presença do Senhor. Então, não busque em alguém o que só Jesus pode te dar. Deixe ele ser o seu tudo, o seu primeiro e o seu maior amor. E aí você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus! Então nós vamos ver um outro exemplo aqui, que eu tenho certeza que esse aqui vai mexer muito com você. Vamos pensar, por exemplo, no profeta Elias. Irmãos, a Bíblia diz que Israel estava vivendo debaixo de uma seca terrível por 3 anos e meio. Não caiu uma gota de chuva, a terra estava totalmente rachada, os animais morrendo. Então aquilo tudo era um juízo de Deus por causa da idolatria que estava acontecendo naquela época.
Mas aí então um dia Elias falou para o seu servo, que era um aprendiz dele, ele falou o seguinte: eu sinto que Deus vai mandar uma chuva agora, porque eu já orei por isso, eu orei fervorosamente e eu estou acreditando que Deus vai abrir os céus depois de 3 anos e meio. Irmãos, a Bíblia conta então que ele foi para o alto do monte e junto com o seu servo ele ficou ali ajoelhado orando. E ele mandava o seu servo ir lá no topo da montanha para ver se estava com alguma nuvem, se o céu já estava escurecendo. E durante 6 vezes o servo de Elias voltou e disse: olha, infelizmente não tem nada, eu não estou vendo nada. Mas irmãos, Elias não desistiu, assim como José não desistiu e assim como você não deve desistir. Ele orou e continuou buscando, e na 7ª vez o servo de Elias, ele disse o seguinte: olha, eu não queria desanimar não, mas eu estou vendo só uma pequena nuvenzinha lá no alto, lá no fundo, e eu imagino que seja apenas uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas irmãos, quando Elias ouviu isso, ele tomou posse, ele acreditou, ele entendeu que aquele não era um sinal insignificante, na verdade era o começo de algo grandioso que Deus faria. Irmãos, eu sinto aqui no meu coração que muitos de vocês estão desanimados, estão tristes, abatidos, porque vocês pararam de sonhar, pararam de enxergar as suas vidas com a visão da fé. Então volte a ser como Elias, porque quando Elias ouviu aquele recado, ele entendeu que uma tempestade iria cair. Irmãos, muitas vezes Deus não vai mandar um grande sinal, Ele vai mandar uma pequena nuvem. Pode ser, por exemplo, aquela ligação inesperada, aquela ideia que surge aí na sua mente, ou então uma porta que se abriu e aí você acha que é simples coincidência, porque você está tão incrédulo, tão cético, que você não acredita mais que Deus ele pode mover as peças. Mas irmãos, vamos ser como Elias a partir de hoje, amém? Nós vamos orar agora porque eu creio que uma grande chuva, um grande derramar do Espírito Santo está chegando e eu quero estar debaixo dessa chuva, irmãos. Eu quero muito fazer parte do que Deus está fazendo aqui na terra. E o interessante é que essa passagem de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que Elias não pediu uma confirmação, ele simplesmente acreditou. E ele mandou o seu servo correr, e ele então apertou o cinto e ele correu na frente dos cavalos e da carruagem do rei Acabe por quilômetros, irmãos, porque o poder de Deus veio sobre ele. Olha que loucura, um homem correndo muito mais do que cavalos. E é exatamente isso que acontece quando você age por fé. Quando mesmo diante de um sinal pequenininho, Deus ele te dá uma força sobrenatural para você correr em direção ao seu milagre, em direção ao sonho que o próprio Senhor colocou na sua vida. Amém? Então não pense assim: ah, pastor, mas Deus não tem nada para mim, nada de novo vai acontecer comigo. Irmãos, isso é falta de fé. Deus, ele quer te dar visão, ele quer te dar um sonho para você sonhar. Então não desanime. Eu sei que muitos de vocês hoje estão cansados e já não aguentam mais, mas nós vamos orar agora e eu creio que se essa mensagem falou com você, o Senhor vai completar a obra que ele começou aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Não seja como aquelas pessoas que duvidam mesmo enxergando na frente delas um milagre. Pelo contrário, comece a acreditar mesmo sem ver nenhum sinal. Amém? Assim como Paulo estava lá na prisão, estava totalmente acorrentado, sem saída, mas ele falou: eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou imaginamos. Aleluia. Então feche os seus olhos agora e no final da oração eu peço para que você compartilhe no WhatsApp essa mensagem tão linda, tão especial. Eu tenho certeza muitas pessoas serão tocadas. E escreva aqui nos comentários também, diga assim, eu creio nos sonhos de Deus. Ou então escreva assim: eu quero sonhar os sonhos que Deus tem para mim. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Oh, meu Deus, como o Senhor falou conosco hoje. Muitas vezes nós ficamos limitados, nós buscamos somente um sonho pessoal, um sonho tão pequeno, perto de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Pai, hoje nós tomamos posse nesta palavra que diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ó Deus, nós não queremos apenas aquilo que a nossa mente consegue sonhar, nós queremos sonhar os sonhos do Senhor. E por isso eu te peço, meu Pai, tem misericórdia de nós. Eu oro por esse homem e por esta mulher que estão aqui comigo todo dia. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes nós duvidamos do Teu poder,
Muitas vezes nós começamos a ficar incrédulos, nós começamos a limitar o Teu agir, a Tua presença em nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós sonhamos tão pequeno, nós nos contentamos com as bênçãos dessa terra e nós nos esquecemos de buscar a Tua visão celestial. Ó Deus, quantas vezes somos egoístas, somos ambiciosos, mas em relação às coisas do alto, nós não buscamos com a mesma intensidade. Por isso, ó Deus, eu apresento a Ti cada pessoa que está orando aqui comigo. Tem muitas pessoas, meu Pai, que se sentem como José, no fundo do poço. A visão deles parece tão distante, a realidade é somente de dor, de traição, de injustiça. Eu Te peço, meu Pai, fortalece a fé dessas pessoas, que elas possam, mesmo na prisão da vida, continuar fiéis, mantendo o caráter limpo, o coração puro, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o processo faz parte do cumprimento da promessa. Ajuda-nos, ó Deus, a não desistirmos, a não murmurarmos, mas a caminharmos com fidelidade, constância. Oh, meu Pai, eu Te peço, dá-nos essa fé, a mesma fé que Elias teve diante das circunstâncias. Quantas pessoas, meu Deus, estão orando há dias, meses, anos, por uma chuva de bênçãos, por uma mudança na sua casa, na saúde, nas finanças, na vida espiritual. Quantas pessoas estão completamente desanimadas hoje, estão sem esperança, porque já bateram na porta, mas ela não se abriu. Mas nesse momento eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, de cansaço, de preguiça. Renova as nossas forças, Senhor, para que a gente possa olhar adiante, para que a gente possa enxergar além das circunstâncias. Dá-nos uma visão espiritual, meu Deus, porque nós não vamos ficar parados, Pai. O Senhor tem coisas grandes para nós. Se até hoje não deu certo, não quer dizer que vai continuar dando errado, porque nesse momento nós profetizamos que a vitória está chegando. A unção do Senhor está sobre nós. E em nome de Jesus nós tomamos posse e nós começamos a correr em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia! Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você também quer parar de sonhar os seus próprios sonhos, se você está cansado de lutar com as suas próprias forças e deseja que Deus cumpra a vontade dele na sua vida, eu quero te convidar a repetir essas palavras. Diga assim para Deus com todo o seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho e que os meus sonhos são muito menores que os meus. Pai, eu estou cansado de lutar sozinho. Eu não quero mais viver longe de Ti. Por favor, perdoa os meus pecados. Eu creio que Jesus morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou para me salvar. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Transforma o meu coração. Transforma a minha vida e a vida da minha família. Não me deixe, Senhor, me afastar de Ti novamente. Eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Oh, meu querido irmão, como é bom saber que Deus tocou o seu coração com essa mensagem, que você fez essa oração de entrega. Então não desista, que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo possam encher o seu coração agora, te dando paz, te dando alegria e que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço agora que você compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa.
Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.